O Filho do Batman é o terceiro filme dessa sequência que a gente está cobrindo aqui de animações da DC, conhecida como os Novos 52, beleza? O segundo filme que a gente cobriu aqui anteriormente, eu vou deixar num card aqui em cima, era Liga da Justiça Guerra. E, teoricamente, esse aqui é a sequência daquele filme. Porém, no final de Liga da Justiça Guerra, a gente viu uma cena pós-créditos ali do Mestre dos Oceanos carregando alguém, dizendo que vai levar vingança contra o povo da Terra, só que não é o que acontece nesse filme aqui. E eu acho bem legal, tá bom? O que acontece é que nesse filme aqui a gente vai ter um spin-off de uma das histórias, uma HQ do Batman, que se eu não me engano, não é nem o filho do Batman, sei lá, Batman tem um filho, alguma coisa assim. Mas enfim, é bem legal porque eles começam a fazer alguns spin-offs de alguns personagens aí da Liga, relacionados com a Liga, que eles vão reutilizar mais pra frente. E eu, particularmente, achei esse filme bem legal. Então, bora lá ver ele, cena a cena. Olá, Geek de Plantão, eu sou o Matheus Viana, vocês estão no Viana Verso. Antes da gente começar, eu só quero pedir pra você já deixar o curtir aqui pra gente, se inscrever no canal, porque esses vídeos, eles dão um trabalhinho pra fazer e eu me divirto muito aqui. Então, se você estiver com a gente, eu vou ficar muito contente. Então, por favor, já deixa o like. Bom, tudo começa aqui na... Deixa eu dar um zoom aqui, fica melhor, né? Tudo começa lá vamos dizer assim, no palácio onde ficam a Liga dos... como é que é? Dos assassinos, tá bom? Onde o Bruce Wayne chegou uma época a treinar para posteriormente se tornar o Batman. E lá nós vemos Damian e o seu avô Ra's al Ghul. Para quem não sabe, bom, eu acho que muita gente deve saber, o Damian ele é filho da Talia al Ghul, a filha do Ra's al Ghul, com o Batman, tá bom? Então o Ra's al Ghul teve uma filha, ela teve um relacionamento com o Batman, e aí nasceu o Damian, que é neto do Ra's al Ghul. E o Ra's al Ghul tá ali mostrando pra ele a Liga dos Assassinos e falando que um dia o Damian irá herdar essa liga. Na história do Batman, o Ra's al Ghul sempre achou que o Bruce Wayne herdaria o comando dessa liga, mas o Bruce Wayne foi para um lado mais da justiça, ok? Aqui nós somos apresentados a Talia al Ghul, que ela vai ser uma espécie de foco nesse filme, uma sub-guerreira, vamos dizer assim. Só que, logo no início do filme, a Liga dos Assassinos é atacada, tá? Começa a aparecer um monte de helicóptero cheio de arma e vai pra cima deles. E eu até achei engraçada essa cena, porque a Liga dos Assassinos começa a levar um sacode pros caras de arma. E eles, em vez de usar arma, eles começam a usar algumas espadas. Até aqui eu fui tirar até uma foto aqui dela, mas esse cara ficou na frente. Ô, amigo, consegue sair da frente aí, por favor, por gente? Não? Ah, tá bom. A Talia é a única que pega armas e utiliza ela contra os caras que já estão armados, ao invés de ficar usando só espada como o cara lá no cantinho. Super efetivo. Enfim, dentro da sala lá de luta, nós temos o Ra's al Ghul tentando se proteger contra os ninjas armados. E é até uma cena interessante, ele começa a defender todas as balas usando uma espadinha dele, só pra mostrar o quanto ele é foda. E aí aqui nós temos a revelação que quem tá atacando a Liga dos Assassinos é o Exterminador, tá bom? E ele tá fazendo isso porque ele queria ter o controle da Liga dos Assassinos. Ele já fez parte da Liga dos Assassinos, porém, ao invés de escolher ele para ser sucessor, o Ra's al Ghul, na época, escolheria, no caso, o Batman. Enfim, tem toda uma treta, tem toda uma luta, e o Exterminador consegue tocar fogo em tudo, o que queima totalmente o Ra's al Ghul, tá? Ele fica aí todo torrado, parece bacon no final do dia. Aquele bacon que você esqueceu e foi cair embaixo da pia, beleza? Nisso, o Damian vê o seu avô todo morto lá no chão e ele fica triste, fica puto da vida. O Exterminador vai pra cima do guri e eles têm até uma luta bem interessante, os dois. Só que o Damian, nessa daqui, ele leva melhor e já começa a demonstrar o quanto ele é inteligente. Ele meio que corta uma parte ali de um alpendre e deixa cair em cima do Exterminador. E aí ele aproveita para furar
a cara do Exterminador. Ele passa a navalha ali e faz um barbear um pouco mais forte no Exterminador. Nisso, a gente corta pro Ra's al Ghul tentando chegar no Poço de Lázaro, que é o poço que ele utiliza para ser imortal. Porém, ele não chega a tempo e, infelizmente, morre no percurso. Eis que a Talia al Ghul fala que para tentar proteger o Damian, porque eles sabem que o Exterminador vai voltar, e o Exterminador eu não mostrei aqui, mas depois que o Damian fura ele, ele pega e vai embora correndo com os outros ninjas. Não sei por quê, mas tudo bem, né? Faz parte do roteiro. E aí a Talia fala que ela precisa levar o Damian para um lugar seguro ou para alguém seguro, e ela dá a entender que vai para Gotham. Nisso, cortamos para ele, o homem, o morcegão, o principal aqui do filme, que tá lutando num armazém contra o Killer Croc, o crocodilo, beleza? E o crocodilo tá aqui, olha só que visão. Ele tá roubando esteroides porque ele ficou viciado em esteroides, tá bom? E aí, quando o Batman tava lutando contra ele, quase que o Batman leva pior, só que o Killer Croc, eu vou chamar em inglês, ninguém vai se importar mesmo, toma um choque de alguém. E aí é revelado que a Talia al Ghul tava ali e ela quem protegeu o Batman. Tá? O Batman até fica surpreso, ela leva ele para um barco. E, bom, não é revelado aqui, mas a gente já sabe, os dois tiveram um relacionamento há muito tempo. O Batman sabe disso e ela começa a conversar, falando para ele, olha, por mais que poderia aqui ter uma cena mais 18, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para te revelar uma coisa, uma informação importante e pedir sua ajuda. Aqui tá, atrás da porta número 3, o seu filho. E aí até uma cena engraçada, o Batman fica muito surpreso, do tipo, filho? Porra, como assim? Do nada, mano. Deixa eu comprar um cigarro ali. Ele é revelado pra ele que ele tem o filho, e o filho se chama Damian. E é até uma cena bem interessante, o Damian chega perto dele, olha e fala, papai, eu achei que você fosse mais alto, já mostrando um certo menino despojado aqui. O Batman, entende toda a situação com o Exterminador e diz que realmente vale mais a pena o Damian ficar com ele, que ele consegue proteger o garoto, tá? A Talia al Ghul vai embora pra ir atrás do Exterminador enquanto isso. Tem até uma cena legal, mostra esse Batmóvel que eu achei irado pra caramba. E o Damian pergunta se ele pode dirigir o Batmóvel e o Batman só diz que não. E aí o Damian tenta insistir e o Batman continua dizendo que não, beleza? Enfim, depois nós temos um corte para este doutor, eu não vou lembrar o nome dele, mas se eu não me engano, nas HQs, ele faz parte das histórias do Homem-Morcego, tá? Literalmente o cara cria uma fórmula que transforma a pessoa em morcego. Ele, se eu não me engano, se transforma em morcego. E ele estava manipulando essa fórmula aqui. Então eu vou chamar ele de o doutor do Homem-Morcego, tá bom? A casa dele é invadida por alguns ninjas lá do Exterminador que capturam ele e a família dele, tá? Nisso, nós temos um corte pra Batcaverna, aonde o Damian conhece o Alfred. Até tem uma cena bem engraçada que o Alfred coloca Looney Tunes pro Damian assistir e o Damian fica, mano, não sou uma criança. Não, filho, você é. Bom, enfim, depois temos um corte ali pra casa lá do Dr. Homem-Morcego, que foi capturado pela Liga dos Assassinos, não, pelos ninjas lá do Exterminador. Os caras estavam até indo comer uma saladinha com batata e aquela ali presa com o cabelo roxo é a filha do Dr. Homem-Morcego. Nisso, nós somos mostrados ao braço direito do Dr. Homem-Morcego, que é esse cara gigantão enorme. Ele não tem tanta importância aqui por enquanto. E aí, cortamos de volta para o escritório Wayne, aonde a mansão Wayne, aonde o Bruce começa a observar que o Damian, ele realmente luta muito bem. Ele pede pro Damian cortar a grama e o Damian começa a usar suas habilidades de assassino para cortar a grama, né? Inclusive ele corta a cabeça de uma girafa lá. Aí, nisso, eles vão pro escritório das empresas Wayne e o moleque já despojado de novo, já começa a meter a mão em tudo, já começa a mexer com ações, já começa a falar o que não deve, demonstrando que ele é muito parecido com o Bruce Wayne, tá bom?
E aí os dois têm até um papo assim meio interessante, demonstrando um pouco da diferença entre eles, porque o garoto quer vingança contra o Exterminador e diz que mataria o Exterminador facilmente. Já o Bruce tenta convencê-lo de que essa questão de matar por vingança não leva a nada. E aqui você tem uma diferença entre o Bruce Wayne e o Damian, já que o Damian sempre foi criado pela Liga dos Assassinos e o Bruce saiu de lá pra, bom, virar um super-herói, né? Até o Damian mostra pra ele um dispositivo onde ele descobriu quem é o braço direito do Exterminador, que é aquele cara que a gente falou ali que não teria muita importância, e o Damian falou, eu vou atrás dele, porque ele vai me levar até o Exterminador. Bom, temos um corte aqui para contar um pouco da história da Talia. Ela conseguiu descobrir uma espécie de esconderijo onde supostamente o Exterminador estaria. Então ela leva uma parte da Liga dos Assassinos para lá, só que quando ela chega, meio que recebe uma emboscada. E aí o Exterminador explode boa parte da onde ele estava, da caverna, e aí derrotando vários ninjas da Talia. E ele consegue capturar a Talia al Ghul. E daqui pra frente vira uma espécie de nós precisamos ir atrás dela para salvar a, donzela em perigo. Nisso, o Batman decide interrogar o Killer Croc, tá? O crocodilo, para saber quem é que estava dando aquele tipo de esteroide, porque se eu não me engano, naquele tipo de esteroide tinha um produto químico que poderia levar eles para aquele homem morcego, lá, o Dr. Homem Morcego, né? Então o Killer Croc revela onde é que tá lá exatamente o apartamento do cara. Quando o Batman chega lá, ele se depara com esse gorila alado gigante que é um experimento que eles estão começando a utilizar com esse químico de homem-morcego, mas primeiro eles usaram num gorila, né? Aí tem uma cena ali de luta entre o Batman e esse gorila no apartamento, só simplesmente para ter uma cena de luta entre o Batman e alguém, porque isso aqui não fez muito sentido, mas é até divertido. Ele explode o apartamento sem querer e ele consegue fugir derrotando o homem macaco morcego. Ele então consegue achar uma shuriken jogada ali com a explosão e ele entende que aquela shuriken é do Exterminador. Então já tem meio que uma espécie de caminho a seguir. Você está falando do maior detetive de todos. Bom, enquanto isso, o Damian tá lutando, ele encontra aquele capanga lá do Exterminador e vai para cima do cara. Eles até têm uma cena bem interessante dentro de um outro apartamento. Esse cara, ele meio que usa essas garras que você tá vendo aqui, a lá Wolverine. O cara é gigante contra essa criança minúscula. Então, eu achei uma cena até bem divertida. Porém, o garoto até estava levando uma melhor, só que quando ele consegue encurralar o cara, ele vai dar, digamos, a facada final. E quando ele vai fazer isso, alguém segura a mão dele e impede ele de matar o cara. E essa pessoa nada mais nada menos é o Dick Grayson, tá? O Asa Noturno como queira. Ele então tem um embate com o garoto, não é mostrado esse embate, tá? Simplesmente corta a cena. O capanga tá lá, todo estilhaçado no chão, do tipo, me deixa ir embora, eu não aguento mais levar porrada. O Dick Grayson tá todo ferrado, todo machucado, como você tá vendo aí. E ele liga pro Batman avisando, cara, peraí, tem alguém aqui falando que é seu filho, tem certeza que ele é seu filho, eu consegui prendê-lo, e aí corta a cena pro Damian todo preso. Mas o que eu achei legal, por mais que o Damian tá preso, ele não tem nenhum machucado. O Dick tá todo esquelado ali. Nisso, tanto o Dick leva o garoto lá pra Batcaverna e é tratado pelo Alfred, que liberta o garoto e fala que realmente o garoto é filho do Bruce. E aí tem até uma cena legal onde o garoto começa a olhar pra roupa do antigo Robin e fica até meio tipo, poxa, isso aqui seria legal de usar. E aí o Batman aparece ali e começa a dar um sermão, assim, meio rápido no garoto. E até uma cena, assim, particularmente que eu achei bem interessante, que é dizendo assim, poxa, cara, eu sou seu pai, você tem que me obedecer, mas olha só, eu já passei pelas coisas que você também passou, então vê se aprende comigo, garoto.
sabe? Olha, você não pode sair por aí matando, isso só dá ruim e blá blá blá. Ele começa a dar aquela forçação de pai pra cima do garoto. É uma cena até bem legal. E aí ele mesmo diz que, olha, se for pra ser assim, então eu vou te treinar como Robin. Eu vou te botar como Robin porque do meu lado eu acho que você aprende mais fácil do que largado pelo mundo aí. E aí o garoto até fica meio assim, pô, um Robin? Bom, pode ser. Acho que eu gosto da ideia. Aí temos um corte de cena, é até bem rápido dele usando essa nova roupa de Robin. E eu tenho que falar pra vocês, eu achei que ficou legal pra caramba, sabe? Não só a capa, mas tem um capuzinho ali bem jovem. Ele como Robin ficou muito massa. Enfim, Batman e o Damian, novo Robin, se encontram com o comissário Gordon pra pegar algumas pistas de onde estaria o exterminador ou que sequestrou lá o Doutor Homem-Morcego, tá? Eles descobrem que tem algumas coisas, alguns produtos químicos que o Doutor usou nesse tipo de, coliseu aí, digamos, né, nesse estádio aí. E o Batman e o Damian vão pra lá, tá? E até o Batman explica, olha, agora você vai estar sob meus comandos, então vê se me escuta, não sai fazendo as coisas meio precipitadas. Ele concorda e quando eles chegam lá, eles encontram, o Doutor Homem-Morcego. Eles vão interrogar ele, só que daí, cara, o guri vai pra cima muito rápido, acaba batendo no cara sem querer, por raiva, pedindo, não, me fala logo, onde é que eles estão? Ele atrai a atenção e aí vem um monte de gente pra cima deles. Os ninjas, os ninjas, ninjas lá do Exterminador descobrem que eles estão ali porque o Damian estava fazendo muito barulho e vão pra cima deles. E aí você tem uma cena dos dois, o Batman, e o Robin lutando contra esses ninjas. Eles conseguem escapar, de certa forma, derrotam um ou outro e acabam indo parar no meio do estádio, aonde eles são atacados por homens morcegos. E aqui parece que a fórmula do homem morcego já ficou mais estável, ele conseguiu usar em algumas pessoas e as pessoas se transformaram efetivamente em morcegos, tá? É uma cena até meio bizarra, só pra você ter capanga pros caras derrotarem, mas ainda assim eu acho um pouco divertido eles poderem demonstrar como que eles lutam juntos, pai e filho. Nisso, eles conseguem ir atrás de novo, derrotam os Homens Morcego, conseguem ir atrás de novo do Doutor Homem Morcego, capturam ele e levam ele para a Batcaverna, onde eles conseguem interrogar e entender toda a história. O Doutor Homem Morcego estava sendo ameaçado porque a sua família foi sequestrada. Ele mais ou menos passa ali para onde eles levaram a família dele, e aí o Batman e o Damian decidem ir para lá. Nisso, o exterminador que estava filmando o laboratório começa a perceber quem é o garoto. Já, obviamente, ele já sabe que é o guri que ele enfrentou lá no início do filme, lá no palácio lá da Liga dos Assassinos. Só que pelos dois estarem brigando que eu digo, lutando parecidamente, o garoto e o Batman, o Exterminador deduz que ele só pode ser o filho do próprio Batman com a Talia. Por isso que eles estão indo para lá. Então mostra que o Exterminador sequestrou a Talia, né? Tá torturando ela. E ele descobre todo esse plano. Ele fala pra Talia que daí ele vai matar o filho dela. Enfim, nisso é cortada a cena e o Batman e o Robin estão indo atrás da família lá atrás da Talia e atrás da família do doutor lá. Então o Batman ele tem uma última conversa com o garoto, porque até agora nada tá dando certo para educar essa criança, e é até uma conversa legal pra caramba, aonde o Batman olha pro guri e fala: "Olha, você luta muito sozinho, eu entendo isso, mas se você quiser ser um líder algum dia, alguma coisa desse tipo, você tem que aprender a trabalhar em equipe de certa forma. Você tem que ser um pouco mais humano. Se você começar com essa de eu quero matar, eu quero tudo por vingança, você não vai conseguir nada, nem mesmo a sua própria vingança e blá blá blá, começa a dar esse apoio moral pro garoto, o que a gente já viu nos outros filmes aqui desses Novos 52, o Batman é muito bom nesse apoio moral. O guri para e começa a entender tudo que o Batman falou. Bom, enfim, eles invadem o castelo onde eles sabiam que a família do doutor estava,
e eles encontram eles lá em cárcere, salvam a família dele, tá? Nisso, o Batman se separa do Robin e aí ele acha aonde a Talia estava, onde ela estava sendo torturada, só que ela não está lá. E aí o Damian vai socorrer a filha do Doutor Homem-Morcego, e nisso a filha do Doutor Homem-Morcego entrega secretamente para o Damian um dispositivo que mostra a localização do Exterminador. E aí o Damian recebe ali uma mensagem do Exterminador falando, ó, não fala isso pro Batman, eu tô te esperando nessa localização aqui, que é a localização de, acho que é uma petrolífera, alguma coisa assim, no meio do mar, vem até mim e vamos ter aí o nosso embate final. Bom, corta aí para um hotel que o Batman ficou junto com o Damian, ele estava falando com o Dick Grayson, enquanto ele conversava com o Dick, que estava lá na Batcaverna, ele percebe que o Damian sumiu, ou seja, o Damian foi atrás do Exterminador sozinho, contrariando de novo as ordens do Batman. Sabe como é que é criança, né? Difícil educar. Ainda mais o filho do Batman. Lá tá ele indo atrás desse petrolífero para pegar o Exterminador. Ele invade esse local meio subaquático, digamos assim, e aí lá ele encontra... Nossa, saiu aqui o print do Windows, não tem problema. Lá ele encontra o Exterminador, tá? Perto ali de uma espécie de poço do Lázaro que ele conseguiu criar lá. E aí o Damian vai ter o embate contra o Exterminador, só que quando ele vai pra cima ele saca uma arma, porque ele já tá cheio disso, até porque o Exterminador tá lá com a Talia prestes a matar a mãe do Damian. Só que daí o Exterminador também saca uma arma, aponta pra cabeça dela e fala, e agora? Ou você abaixa sua arma, ou a sua mãe já era. Aí o Damian larga a arma. E nisso o Exterminador mira a arma no garoto. Pois é, garoto, é o que acontece. Ele pode matar vocês dois agora. Bem-vindo ao trato feito. Quando o Exterminador vai atirar no Damian, e ele atira porque o Exterminador não tá nem aí, a Talia se joga na frente do garoto e morre na frente dele. O garoto fica triste, ele não sabe o que fazer, e nisso, bom, nosso herói, o Batman, aparece aqui para salvar o dia. Alguns homens morcegos aparecem também, o Exterminador manda eles para cima dos caras, só que daí do nada o Batman joga esses bate-rangues aí, o bate-bumerangue dele, que começam a emitir algum sonado e impede que os homens morcegos ataquem eles. Tá? Então os homens morcegos começam a ficar longe do Damian, do Batman e do Exterminador, possibilitando que eles tenham uma luta entre si. O que eu achei meio simples demais para resolver esse problema, sabe? Tipo, era só usar um sonar ali e pronto, acabou com esses capangas. Eu falei, esses capangas aí não serve pra nada, né? Bom, temos um embate entre Batman e o Exterminador. Os dois começam a lutar ali entre si. É até um embate bem legal. Por isso que eu gosto às vezes dessas histórias do Batman, tá? Porque você tem uma ou outra hora alguns heróis ou vilões que têm superpoderes, mas aqui não. Aqui é só gente que não tem poder lutando na marra, na pura, como é que eu posso dizer? Artes marciais. Bom, ele meio que derrota o Exterminador, ali ele consegue dar umas porradas no Exterminador, ele vai pegar a Talia pra ver se tá tudo bem com ela, se por mais que ela tomou um tiro, ela ainda tá viva, e enquanto ele e o Robin vão pensar numa forma de trazê-la de volta à vida, sei lá, talvez jogando no Poço do Lázaro, o Exterminador aproveita pra meter o pé, cara. É até uma cena meio a lá criança, sabe? Tipo, valeu, falou. Nisso o Robin fala, não vou deixar esse cara fugir, ele matou minha mãe, que se dane, eu vou pra cima dele. De novo, sendo uma criança meio que mimada. Nisso, os morcegos começam a fugir do sonar que o Batman colocou pelo céu, então indo embora, né? E aí aparece o Dick Grayson, lá, o Asa Noturna, junto com o Doutor Homem-Morcego, numa nave aí, provavelmente do Batman, e eles colocaram uma espécie de cura nas armas da nave. Eles começam a atirar, enquanto o Dick navega a nave, o Doutor começa a atirar essa espécie de seringa com a cura nesses homens morcegos, tá? E aí eles começam a voltar à sua forma humana e cair na água. Bom,
Nisso, o Damian encontra o Exterminador e aqui nós temos a batalha final entre os dois. E eu vou falar pra vocês, é legal pra caramba, é muito boa. Você vê, assim, o Exterminador, que é um grande vilão do Batman, ele é forte, ele é esperto, lutando de igual pra igual com o Damian, cara. E aqui não tem essa de o Batman chegar e salvar o Damian, não. Os dois vão lutando e lutando nessa espécie de petrolífero que tá meio que explodindo numa caldeira ali, muito legal. Até tem ali umas cenas em que o Damian leva um sacode do cara, ele consegue, vai pra cima dele, eles começam a se matar e é uma luta de espadas e golpes muito bem animada. Gostei pra caramba, tá bom? Enquanto isso, o Batman vai lá, taca a Talia no poço de Lázaro pra tentar ressuscitá-la. E ele consegue, tá? Ela volta à vida. Nisso, o Dick, que estava perdendo pro Exterminador, ele usa, a sua cabeça, ao invés de ficar lutando mano a mano, ele despeja ali um ácido no Exterminador e, tal qual o próprio Exterminador havia feito com o Ra's al Ghul, ele meio que queima o Exterminador. Não fica todo ferrado como o Ra's al Ghul, mas ele fica debilitado, digamos assim. Então, chega a hora do na verdade, o Ra's al Ghul fala pro Damian, agora você vai realmente se tornar o dono da Liga dos Assassinos, então me mate pra concretizar isso. E aí o Damian tem finalmente a evolução do personagem, ele olha e fala, não, eu não vou te matar, eu não vou fazer isso, eu sou o filho do meu pai, eu sou o filho do Batman. Ele fala literalmente o título do filme, e aí temos a evolução do personagem, ele dá as costas e vai embora, ele não mata o Exterminador, ele simplesmente deixa o Exterminador lá. Bom, é então que o Damian se encontra com o Batman, com a Talia, ele até tem um momento de tipo, mas você tá viva? Que bom, tipo, tava morta agora há pouco, eu fiquei com raiva, fui pra cima do vilão, você tá vivo, então tá tudo bem. Dane-se, sabe? Mas é animação, dane-se, bora. Aí eles encontram meio que uma cápsula não, uma espécie de submarino pra fugir de tudo aquilo, eles se tacam na água e conseguem sair daquele local que tá meio que prestes a explodir. É até uma cena interessante que mostra o Exterminador caindo, assim, explodiu tudo, ele caindo na água, não dando a entender se ele morreu ou não. Mas a gente sabe muito bem nessas animações e quadrinhos que quando não mostra alguém morrendo, raramente a pessoa morre. Bom, temos aqui a parte final do filme, onde a Talia tá ali junto com a Liga dos Assassinos, numa espécie de submarino deles, e aí ela vai falar pro Batman que eles poderiam governar a Liga dos Assassinos juntos, diferente da forma que o Ra's al Ghul fazia, e aí ela fala essa proposta para ela, o Batman e o Damian fazerem isso juntos. Só que o Batman recusa. Ele diz que não é assim que ele quer fazer as coisas. E ele ainda fala que seria melhor o Damian ficar com ele, para que ele possa continuar ensinando o garoto a ser melhor a cada dia. O garoto aparece e aí a gente fica na dúvida se ele vai ou não vai aceitar a proposta do Batman, se ele vai ficar com o Batman ou se ele vai querer ficar com a mãe dele lá na Liga dos Assassinos, que era o plano inicial dele. E aí a Talia convence ele de que realmente é melhor ele ficar ali com o Batman e ele decide ficar com o Batman como Robin. A Talia vai embora e aí o filme acaba com o Batman e o Damian olhando pra Talia indo embora e o Damian simplesmente no final pega e fala, pai, posso dirigir agora o Batmóvel? E o Batman diz, não. Fim de O Filho do Batman, beleza? Essa história solo do Batman eu achei legal pra caramba, tá? Eu acho legal que no meio dessas histórias animadas da Liga da Justiça a gente possa ter uma história um pouco mais focada em um personagem específico, ainda mais o Batman, cara, que tem, como eu já disse aqui, uma galeria de vilões legal pra caramba, tem várias histórias legais que você pode contar do Batman, dos outros personagens também, tá? Mas eu acharia legal ir aos poucos contando de cada um. Por exemplo, você teve lá o Flashpoint, que foi o primeiro vídeo, a gente tem cartão do Flashpoint, aqui também nós fizemos lá um cena a cena do Flashpoint, que contou uma história solo, do Barry Allen,
mostra os outros heróis, mas particularmente é uma solo dele. Depois tivemos a Liga da Justiça e agora no terceiro tivemos uma história solo do Batman, beleza? Na próxima teremos uma mais da Liga da Justiça, mas isso aqui vai ficar para um próximo vídeo. Esse vídeo já ficou muito grande. Então, de novo, eu vou pedir para você encarecidamente, se você gostou desse vídeo, se você ficou até o final com a gente, curte o vídeo aqui, não esquece de se inscrever no canal, isso apoia muito demais a gente aqui. Quanto mais visualização e inscritos eu tiver, mais eu consigo fazer vídeos assim para vocês, beleza? Eu vejo todos no próximo vídeo, muito obrigado novamente se você ficou até aqui e até breve!